Graça e paz, amada igreja. Sempre é uma felicidade muito grande poder trazer a palavra de Deus, ministrar a palavra de Deus, de uma responsabilidade também muito grande. Deus, ele tem nos falado de várias formas, por meio de várias pessoas, e Deus, ele quer falar nessa noite com você, através da palavra dele. Já falou através dos seus louvores, e agora por meio da sua palavra. Eu te convido para você estar abrindo no livro de Hebreus, capítulo 12, Hebreus, que é conhecido muito bem por falar sobre a fé, um livro que nos dá muitos exemplos a respeito de fé e também de disciplina, que é aquilo que nós devemos hoje tratar a respeito de disciplina e perseverança. Hebreus capítulo 12, verso 1 ao verso 3, nós vamos estar se atendo até o momento, até o versículo 1 e versículo 3. Então vamos lá. Assim diz a palavra do Senhor, verso 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Amém? Irmãos, como o tema de hoje, eu quero trabalhar com a amada igreja sobre não desistir no meio do caminho. Não desista no meio do caminho. Uma coisa que nós sempre temos falado aqui desde o início da igreja, que mais importante de nós começarmos bem é nós terminarmos bem aquilo que nós começamos. Mais importante do que nós simplesmente começarmos é nós termos constância para que nós possamos terminar aquilo que nós começamos, não igual como nós começamos, mas melhor do que aquilo que nós começamos. Isso que é muito importante na nossa caminhada com Deus. Muitas vezes nós começamos firmes na fé, crentes ali 100%, tendo experiências ali sobrenaturais com Deus, mas com o passar do tempo, nós adquirindo ali a nossa experiência com Deus, e muitas vezes as coisas que vêm acontecendo nas nossas vidas, as dificuldades que aparecem, as situações que acontecem, nós passamos a nos esfriar muitas vezes, nós passamos por processos muitas vezes de um afastamento em relação a Deus, e nós deixamos de ter aquela constância inicial que nós tínhamos quando nós estávamos ali naquele primeiro amor que nós chamamos com Deus. E um dos grandes responsáveis disso são as circunstâncias da vida. Por isso eu digo que você não deve desistir no meio do caminho. Uma das coisas mais difíceis da nossa vida, da vida cristã em si, não é nós começarmos bem de fato. É bom nós começarmos bem, não é verdade? Mas uma das coisas mais difíceis é nós continuarmos quando as coisas elas ficarem difíceis, quando os recursos muitas vezes se tornarem escassos, quando Deus colocar alguma situação diante de nós que necessita uma decisão da nossa parte, que necessita buscar a Ele de uma forma mais intensa daquilo que a gente estava buscando. São nesses momentos de dificuldade é que se encontra ali uma das maiores dificuldades da nossa vida cristã. É nós permanecermos firmes, sem desistir, sem cansar muitas vezes, e permanecermos firmes na palavra do Senhor, na presença do Senhor. Porque muitas vezes nós nos deixamos abalar por essas situações, por esses pensamentos, por muitas vezes circunstâncias, e desistimos. Assim como muitos relatos que nós temos aqui na Bíblia de personagens que diante de situações e circunstâncias acabaram desistindo no meio da sua caminhada. Então muitas pessoas começam a caminhada com Deus, como nós começamos falando, com entusiasmo, com alegria, com expectativa, mas aí quando surgem as pressões, as frustrações, as provações, muitos de nós começamos a nos desanimar, a minar a nossa fé, a não seguir de fato aquilo que Deus tinha de fato preparar para nós, e é exatamente nesse contexto aqui que o autor de Hebreus, ele está nos dizendo. Ele está falando não só com
cristãos que por muitas vezes estão cansados, pressionados e tentados a desistir, mas também ele está falando, não só naquela época, mas também com nós nos dias de hoje, diante das pressões que nós temos nos dias de hoje. E por meio desse texto ele mostra que a vida cristã ela nada mais é que uma corrida de perseverança. A corrida cristã, a nossa vida com Deus, com Cristo, ela é uma corrida de perseverança. O fato de nós estarmos com Cristo não quer dizer que nós não vamos ter dificuldades, que nós não vamos ter que perseverar diante das situações. Não quer dizer que 100% das situações das nossas vidas vão ser somente alegrias e somente coisas que nós estamos conquistando e coisas boas. Se nós formos analisar ali, fazer um balanço, nós vamos chegar à conclusão que a maioria das coisas vão ser mais situações em que nós estamos passando provações e dificuldades, do que de fato situações em que nós estamos ali vivendo plenamente ali numa situação em que, poxa, eu ganhei alguma coisa, eu estou vivendo ali em uma situação em que eu não estou passando dificuldade. Mas mesmo assim nós devemos aprender que, apesar de toda a circunstância que nós estamos passando, nós temos que ser gratos, assim como o apóstolo Paulo diz. Mesmo em qualquer situação, em qualquer circunstância, nós devemos ser gratos, mesmo por aquilo que nós não temos, ou que muitas vezes aquilo que nós temos e muitas vezes nós não enxergamos valor nisso. Então a vida cristã, ela é uma corrida de perseverança. E a grande pergunta que o texto ele traz para nós, para que a gente possa começar aqui a pensar, é como que nós podemos continuar correndo nessa corrida de perseverança na vida cristã, quando a nossa fé ela começa a cansar. E o texto ele nos traz, já começa nos falando que perseverar ele exige abandonar o que nos atrasa. Hebreus capítulo 12, verso 1, Deus ele vai dizer que, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, agora o mais importante, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Perseverar exige abandonar o que nos atrasa. E aqui um ponto importante é que nem sempre aquilo que muitas vezes vai nos atrasar, vai nos afastar de Deus, não necessariamente ele é um pecado, porque você percebe aqui que Deus ele faz questão de trazer dois termos diferentes. Ele fala sobre o que nos atrapalha e o pecado em si. O que nos atrapalha, ele vai tratar a respeito de, pode ser nos dias de hoje, aqui eu trouxe algumas coisas mais contextualizadas para o nosso dia a dia, para que a gente possa entender o que seria aquilo que pode nos atrapalhar, que não de fato é um pecado. Podem ser distrações, podem ser hábitos que não necessariamente chega a ser algo que nos afasta de Deus, porque pecado é aquilo que nos afasta de Deus. Pode ser algum hábito, alguma coisa que eu tenho feito ali. Pode ser os ambientes, muitas vezes, que eu tenho frequentado. Podem ser escolhas, podem ser o tempo que eu tenho gastado inutilmente com coisas que não edificam em relação à minha vida ali espiritual com Deus. E tem também a questão do pecado em si, que é aquilo que nós sabemos em relação às Escrituras. Tudo aquilo que Deus condena e que nós assim fazemos e que nos afasta de Deus é pecado também. E a palavra de Deus diz que isso vai fazer com que nós deixemos de perseverar e abandonemos a fé em relação a Cristo. Só para que você possa efetivar esse pensamento, a palavra de Deus lá em 1 Coríntios 10, 23 vai dizer que todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então a palavra de Deus aqui basicamente está nos dizendo, no caso, quando nós falamos das coisas que podem nos distrair, entre outras coisas, basicamente a palavra de Deus está falando que nem tudo aquilo que nós podemos fazer de fato vai nos levar para próximo de Deus ou vai fazer nos perseverar na fé em relação a Deus. Eu quero trazer uma ilustração aqui para que você possa entender em relação a isso. É que nós podemos pegar aí uma pessoa, imagina você pega uma mochila e essa mochila está cheia de pedras e você começa a andar. No começo talvez você até consiga andar, você concorda comigo? Você até vai conseguir andar, vai estar tudo tranquilo ali no começo, mas conforme o caminho ele continua ali, que você vai andando 100, 200, 300, 400, 500 metros, o peso ele vai começar a cansar, não vai começar a cansar?
As pernas já vai começar a não ter mais a mesma força. Você vai começar a ter uma respiração mais ofegante. Você vai começar a se atrasar em relação ao que você pensava que seria de fato no começo. E aos poucos ele vai fazer você parar. Vai chegar um ponto que você vai parar. Você vai falar, eu não aguento mais. Vou tirar essa mochila aqui e vou parar. Da mesma forma, é na nossa caminhada cristã. Na nossa mochila a gente vai incluindo as coisas. As pedras aqui são representadas pelas distrações, os hábitos, os ambientes, as escolhas, o tempo gasto inutilmente. A gente vai enchendo a nossa mochilinha e vamos carregando. No primeiro momento as coisas parecem muito tranquilas, parecem não afetar, não nos afastar de Deus. E com o passar do tempo nós vamos caminhando e essa mochila vai ficando mais e mais pesada até o ponto de que a gente não aguenta mais e larga a nossa fé e deixa de estar servindo a Deus. É assim que acontece com muitas pessoas. Muitos daqueles que declararam estar fiéis a Deus, declararam que Jesus era o seu Salvador, e de repente, como as pessoas falam, você encontra essa pessoa em lugares que talvez você nunca imaginava que ela iria estar. É dessa forma que nós perdemos todo aquele vigor que nós tínhamos lá no começo. Então você entende que as coisas nem sempre elas são feitas ali pelo inimigo, mas também muitas vezes por nós mesmos. Você consegue perceber que são escolhas que nós fazemos, são pedras que nós colocamos nas nossas mochilas, que nós escolhemos carregar para nossas vidas. Todos os dias nós temos essa escolha, como Deus nos diz, para nós escolhermos entre a morte e a vida, mas Ele dá o conselho, escolhe a vida. Escolhe a vida. Charles Spurgeon, ele diz que não basta começar a corrida cristã, é preciso correr livre de tudo aquilo que nos impede de avançar. Se nós queremos perseverar na fé, nós precisamos aprender a identificar e abandonar os pesos que por muitas vezes têm nos impedido de avançar na nossa caminhada com Cristo. Os pesos que muitas vezes têm impedido de Cristo realizar a obra que Ele tem para a nossa vida. Muitas vezes nós estamos parados porque nós continuamos carregando aquilo que Deus pediu para que a gente deixasse. Muitas vezes nós estamos parados porque nós continuamos carregando aquilo que Deus já pediu para nós deixarmos para trás. Por isso o texto, nesse primeiro versículo, nos chama para pensar sobre que peso nós precisamos deixar hoje para continuar caminhando com Deus. O autor então continua e nós conseguimos entender que perseverar exige uma fé que não desiste na provação. Verso 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Perseverar exige uma fé que não desiste na provação. Você percebe aqui que o autor ele faz questão de citar Jesus como um exemplo. Eu renovo a minha fé em Cristo e venho a perseverar e venho a vencer, assim como o nosso mestre assim foi. Só para nós complementarmos em Gálatas 6:9, Deus ele vai dizer que nós não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Então, independente, aqui é uma mensagem para você, independente daquilo que tenha acontecido na sua vida, que você continue fazendo o bem, porque Deus é assim, como nós sabemos, Ele é justo para te recompensar, mesmo que muitas vezes você acredite que não. A palavra de Deus ela assegura que se nós não cansemos de fazer o bem, no tempo próprio nós vamos colher, se nós não desanimarmos. Nós precisamos ter uma condição aqui, nós não podemos desanimar, porque se a gente desanima, a gente deixa de plantar, e se a gente deixa de plantar, a gente deixa de colher. Por isso, o texto, assim como todo o Evangelho, diz para nós olharmos para Jesus. Uma citação aqui de John Piper, ele diz que a perseverança cristã, ela não é sustentada pela força da nossa fé, mas pela grandeza do Cristo em quem
confiamos. Quem olha para as circunstâncias se desanima. Quem olha para Cristo continua caminhando. Avançando, o autor ele vai nos dizer que perseverar significa entender que o sofrimento ele faz parte do processo. Verso 3 do texto. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não cansem nem desanimem. Aqui mais um pouco falando sobre a questão de se cansarem nem se desanimar, mas apontando sobre a perseverança diante do sofrimento, entendendo o sofrimento como parte do processo. Você percebeu que nós começamos falando aqui sobre não desanimar mesmo em meio às dificuldades, e é justamente sobre isso que o texto ele aborda quase que todo o tempo. É nós perseverarmos e termos a percepção, o discernimento de que sofrer muitas vezes faz parte do processo, é algo intencional da parte de Deus. Aí você vai falar, mas Carlos, Deus quer me ver sofrendo? Muitas vezes tem situações em que nós precisamos sofrer para aprender o valor das coisas, para aprender que nós precisamos ser forjados em muitas situações, para que nós possamos assim chegar no próximo passo, no próximo nível. Porque se nós fôssemos colocados no próximo nível sem esse sofrimento que nós passamos, dificilmente a gente iria suportar e dificilmente a gente iria aceitar e iríamos desistir, porque Deus sabe, Deus conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Então Ele sabe que se naquele ponto eu não estiver preparado, eu não passar por aquela dificuldade, e Ele colocar eu no próximo passo, eu certamente vou desistir e não vou fazer aquilo que era para ser feito. Então Deus ele tem esse cuidado até o ponto dele permitir que nós passemos muitas vezes sofrimentos e dificuldades, porque eles fazem parte do processo. E de novo, o autor vai nos levar para a cruz, que é Jesus. Jesus ele também enfrentou oposição. Se você ler as escrituras no Novo Testamento, você vai ver que Jesus o tempo todo enfrentava oposição, enfrentava pessoas religiosas ali da época, inteligentíssimas da época, que tentaram resistir àquilo que ele pregava. Jesus também enfrentou sofrimento, Jesus também enfrentou rejeição. Então você percebe que hoje o que nós vivemos talvez seja menos de 1/3 daquilo que Jesus passou. E por menos disso a gente reclama tanto e larga as coisas daquilo que Deus colocou nas nossas vidas. E Jesus passou muito mais do que isso, suportou aquilo que ele teve que passar e foi aprovado. Então é algo que a gente precisa pensar. Talvez hoje coisa tão pouca, a gente está desistindo já. Coisas tão pequenas, talvez que basta a gente perseverar e ser firmes ali em relação à nossa fé com Deus e nós também não só ficarmos esperando, mas também colocar a mão na massa e fazermos as coisas. Não desistir realmente nas primeiras dificuldades que aparecerem. O pastor Warren Wiersbe, ele comenta que o segredo da perseverança cristã é lembrar constantemente da cruz, porque ali vemos que a vitória de Deus muitas vezes passa primeiro pelo sofrimento. Constantemente, quando você estiver com dificuldade e passando por alguma situação, estiver com angústias, que você olhe para a cruz, para o sofrimento e olhe para o resultado final de que isso gerou. Muitas vezes o sofrimento, assim como a pastora estava falando aqui, ela exige, muitas vezes uma entrega, ela exige ali um sacrifício. E esse sacrifício ele vai gerar um resultado positivo. Talvez não para o indivíduo em si, porque Jesus ali naquele momento ele estava sofrendo, mas ele gerou um resultado muito maior para muitas pessoas. Muitas vezes o sofrimento talvez que eu esteja passando, alguma situação que eu esteja passando, a cura que eu tenho buscado, talvez Deus ele esteja te forjando hoje essa cura, para que essa cura sirva para curar outras pessoas ao seu redor, para transformar a vida de outras pessoas. Talvez alguma situação que aconteceu na sua vida hoje, muitas vezes é algo que Deus preparou na sua vida para que sirva de exemplo para as outras pessoas não acontecerem a mesma coisa, para que você ajude, auxilie essas pessoas. Muitas vezes a entrega que você está fazendo hoje não é para você em si, os frutos que você vai colher, é para outras pessoas, é para futuras gerações. Como o pastor aqui tem construído, são para futuras gerações. Ele tem produzido, construído. Talvez ele desfrute 1/3 daquilo que ele tem produzido hoje, mas as próximas gerações já vão estar muito mais tranquilas, assim como foi com seus filhos.
eles não teve as mesmas dificuldades de quando o pastor, por exemplo, teve menos dificuldades, e assim vai se perdurando conforme as gerações. A tendência é que se diminui, porque houve uma entrega, houve um sacrifício para que a cada geração fosse diminuído e pessoas a cada vez mais fossem beneficiadas daquilo que foi entregue naquele momento. Então é exatamente sobre isso. Quem olha demais para os problemas perde a força, mas quem olha para Cristo encontra a força para continuar. Salmo 121, verso 1 e 2 vai dizer que eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. O nosso socorro vem do Senhor sempre. Então, quando você sentir alguma dificuldade, olhe para o Senhor, procure o Senhor, porque o socorro vem dele. O próprio apóstolo Paulo, se nós formos ver aqui, é uma ilustração clara aqui e um exemplo de sofrimento, de perseverança. Foi espancado, apedrejado, perseguido, preso, e mesmo assim não desanimou, escreveu quase metade aqui do Novo Testamento, continuou firme, não se importou com aquilo que se queriam matar ele ou não, o que deixava de falar ou não falar. Mesmo assim ele continuou firme, fixo naquilo que deve ser, que é os olhos fixos em Jesus. Muitas vezes nós pensamos que as dificuldades são sinais de que algo está errado, mas na Bíblia nós vemos que muitas vezes as provações fazem parte do processo de amadurecimento. Tiago capítulo 1, verso 3, diz que a prova da fé produz perseverança. Prosseguindo e finalizando aqui, o autor ele vai dizer que perseverar produz muitas vezes, como nós estávamos falando, uma colheita que hoje ainda nós muitas vezes podemos não enxergar essa colheita. Muitas vezes nós estamos semeando, produzindo, semeando tudo aquilo ali, construindo, fazendo as coisas, e talvez ainda hoje nós não vemos os resultados dessa semeadura que nós estamos fazendo. E agora eu quero ir com você lá em 2 Coríntios 4:18, vai dizer assim, que nós fixamos os olhos não no que se vê, mas no que não se vê. Fixamos os olhos não no que se vê, mas no que não se vê. A perseverança, ela vai exigir visão espiritual. Muitas vezes nós estamos construindo coisas sem de certa forma estarmos enxergando. Muitas vezes nós precisamos confiar de tal forma em Deus que nós precisamos somente aceitar aquilo que Ele está dizendo, assim como muitos personagens, Noé, ali Abraão também, sem nós vermos aquilo que pode acontecer, para onde nós iremos ir, e aceitar o chamado que Ele tem para as nossas vidas e começarmos a semear sem medo. E é exatamente isso que o texto está falando. A perseverança, ela exige uma visão espiritual, e a visão espiritual muitas vezes ela não é algo que nós conseguimos enxergar. A visão espiritual ela vai muito além, são trazer coisas que ainda não existem. Muitas vezes as nossas orações, nós orarmos por aquilo que ainda não existe. O pastor Júnior fala muito sobre isso. Nós orarmos por aquilo que ainda nós não recebemos ainda da parte de Deus, já agradecendo aquilo que nós não temos ainda, porque nós temos certeza que Deus vai nos conceder, nós confiamos no Deus que nós conhecemos. Muitas vezes nós temos medo de pedir alguma coisa para Deus, porque nós temos medo de publicamente não acontecer. Mas se nós acreditássemos mesmo, eu sei que é uma dificuldade, isso eu me incluo nisso, se nós acreditássemos mesmo, nós pediríamos as coisas a Deus com a certeza de que iria acontecer. Então é justamente isso, a perseverança exige uma visão espiritual. Hoje nós temos visto luta, hoje nós temos visto desgaste, hoje nós temos visto dificuldade, mas Deus, no seu plano espiritual, está produzindo algo que ainda nós não conseguimos enxergar. Basta você imaginar aí um agricultor que planta sementes no solo por semanas e semanas e ele não enxerga nada, ele não vê nenhum resultado. Mas o fato dele não ver não significa que nada esteja acontecendo. Debaixo da terra, a vida ela está sendo formada ali embaixo. Não é porque o agricultor ele não está vendo, não é porque nós não estamos vendo aquilo que está sendo construído da parte de Deus que não está acontecendo nada, que Deus não está fazendo nada diante da sua vida. Muito pelo contrário, Deus ele continua e vai continuar trabalhando e vai continuar sendo fiel com aqueles que são fiéis a Ele.
com aqueles que trabalham para Ele, com aqueles que se dedicam a Ele, à sua obra. Porque Deus é justo e fiel para recompensar aqueles que o honram no pouco, Ele vai honrar no muito. Isso é um princípio bíblico. Warren Wiersbe vai dizer que a fé não vive pelo que vê no momento, mas pelo que Deus prometeu para o futuro. Quem persevera hoje, muitas vezes, só verá a colheita amanhã. Mas a promessa bíblica nos promete que a fidelidade nunca é em vão diante de Deus. Por fim, eu quero recapitular com você os pontos aqui que o autor de Hebreus nos ensinou. Primeiro, a perseverança ela exige abandonar pesos e pecados que nos atrasam. Segundo, a perseverança exige manter os olhos em Jesus. Terceiro, a perseverança exige entender que a prova ou a dificuldade faz parte da caminhada. E quarto, a perseverança produz frutos que hoje ainda não conseguimos ver. Talvez hoje você chegou aqui cansado, talvez hoje você chegou aqui pensando em desistir da caminhada que você está caminhando desde o seu início aí com Cristo. Não sei se você está no começo, ou está no meio, ou está no fim, enfim. Talvez você esteja pensando em desistir, mas a palavra de Deus nos lembrou hoje de 3 coisas. Você tire o peso que está te atrasando, que você continue correndo com perseverança, que você mantenha seus olhos em Jesus. Porque quem tira os pesos, quem continua caminhando e quem mantém os olhos em Cristo, não desiste no meio da corrida. E aquele que começou a boa obra em nós, é fiel para completá-la. Amém? Vamos nos colocar de pé para a gente estar orando e finalizando mais este culto, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito sobre as nossas vidas. Senhor Deus, nós te agradecemos pela oportunidade, ó Deus. Que felicidade de nós estarmos aqui falando do Senhor, falando de perseverança. Que o Senhor nos dê força, que nós não venhamos a nos desanimar diante das dificuldades, como nós não temos nos desanimado. Ó Deus, quantas dificuldades que surgiram diante da construção desse templo, e nós aqui hoje estamos pensando já nos últimos detalhes ali dos acabamentos, das coisas. Que felicidade que nós temos, ó Deus, porque o Senhor cuidou de cada etapa, o Senhor cuidou de cada detalhe, de cada problema que muitas vezes aconteceu, mas o Senhor trouxe a provisão, de cada pessoa que apareceu ali no momento exato para ajudar, para nos amparar, para nos dar força, para não deixar que o pastor desanimasse, ó Deus. Tudo isso o Senhor cuidou, o Senhor deu força, e hoje nós estamos falando aqui da inauguração já, ó Deus. Da mesma forma nas nossas vidas, ó Deus, que nós não venhamos a desanimar, ó Deus, porque nós sabemos aquilo que o Senhor já nos prometeu, que é a eternidade, ó Deus. Que nós venhamos a perseverar na nossa caminhada, independente daquilo que venha acontecendo nas nossas vidas, assim como aconteceu com o teu servo Jó, em que foi tudo tirado, mas mesmo assim continuou firme ao Senhor, ó Deus. Que mesmo que tudo seja nos tirado, que a nossa fé e a nossa fidelidade ao Senhor continue, ó Deus. Mesmo não tendo nada, mesmo tendo pouco, ó Deus. Que nós continuamos firmes, porque como a tua palavra fala, tudo aquilo que nós temos hoje não é nada perto daquilo que o Senhor é e representa nas nossas vidas. O Senhor é a maior coisa que nós podemos ter nas nossas vidas, e sem a tua presença, ó Deus, nós não somos nada, ó Deus. Sem a tua presença onde nós formos, ó Deus, de nada adianta nós sairmos da onde nós estamos, ó Deus. Sem a tua permissão, de nada adianta nós fazermos, ó Pai. Então que o Senhor nos dê força, nos dê perseverança, ó Deus, e que nós venhamos a colocar em prática, ó Deus, que nós não somente aqui escutamos essa mensagem e passe de um ouvido para o outro e nós não apliquemos nas nossas vidas, ó Deus. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada pessoa que aqui está, ó Deus. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, ó Deus, pelos nossos erros, pelos nossos pensamentos, ó Deus. Que o Senhor nos cure, que o Senhor nos renove, que o Senhor nos ensine e que o Senhor nos mostre, ó Deus, a cada dia de uma forma mais e mais próxima à tua presença, Deus, para que a gente possa se achegar ao Senhor e possa viver uma vida plena, mas abundante na presença do Senhor, rica da tua presença, Deus. É o que eu te peço no nome do teu Filho Jesus, já te agradecendo, Deus, por mais uma noite, que nós possamos ir em paz e estar sempre, Deus, diante do Senhor, sem desanimar, Deus,
firme e fazendo a tua obra, Deus. Que nós tenhamos o mesmo vigor que nós tínhamos lá no começo, Deus. E se nós não tivermos, que o Senhor nos toque, que o Senhor nos renove, que o Senhor fale com a tua palavra e nós possamos amanhecer revigorados, revitalizados com a tua palavra e com a tua presença, com o coração cheio de alegria, Deus, para servir ao Senhor. É o que eu te peço no nome do teu filho Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, que você possa ir em paz. Domingo nós teremos mais um culto aqui, onde nós estaremos em família, estaremos entre várias pessoas, então que você possa convidar alguém especial para que possa participar. Que Deus abençoe.